Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, vocês bem sabem que as 13 colônias que vai estruturar a formação dos Estados Unidos passou por diferentes momentos e influenciou bastante muitos movimentos que vieram a acontecer lá no continente europeu. No entanto, como que se deu essa estrutura política nesse espaço tão dinâmico pelo qual se consolidou as 13 colônias? Pois é, na correção de questão de hoje, nós vamos analisar um pouquinho sobre esse tema tão importante para compreender não só a formação dos Estados Unidos, bem como a formação de toda a América e também os processos de transição de uma história moderna para uma história contemporânea. Portanto, pegue o caderno e vamos para mais essa correção de questão. Gente, para nós entendermos um pouquinho o processo de colonização da América, a América como um todo, tanto a América inglesa, quanto a América espanhola, quanto a América portuguesa, a gente tem que entender que a gente teve diferentes cenários aqui. Tanto a América portuguesa quanto a América espanhola se pautou essencialmente por uma colonização efetivada, organizada, estruturada pela exploração. A América espanhola pela exploração mineralógica, e a América Portuguesa, o Brasil, que aqui vos fala, por uma exploração agrícola e posterior mineralógica. Entretanto, o modelo que se aplicou de colonização no que hoje são os Estados Unidos e que na época eram as 13 colônias, elas se dividiram em duas. O modelo em que a Inglaterra aplicou na colonização dos territórios das 13 colônias se dividiu em duas. As 13 colônias, elas foram divididas em colônias do sul e colônias do norte. As colônias do sul, elas eram essencialmente e seguiam o mesmo padrão de colonização pelo qual se aplicava na América. Plantations, latifúndios, trabalho escravizado, exportação, inclusive fazia parte do comércio triangular. Muito bem. Entretanto, a galera que vier a ocupar dentro das 13 colônias a faixa norte já veio com um contexto de povoamento. E aqui é muito importante pensar que muitos que ocuparam a faixa norte, eles eram calvinistas e muitos estavam fugindo das perseguições anglicanas que ocorreram lá na Inglaterra. E ao chegar nas 13 colônias, muitos não enxergavam outra possibilidade de retorno para a Inglaterra e ali desenvolviam a sua nova terra, ou seja, a sua Nova York, o seu novo estado. E essas 13 colônias, elas trouxeram consigo os ideais do capitalismo. Essas 13 colônias do norte trouxeram consigo os ideais da transferência de poder, trouxeram consigo os ideais, por exemplo, da propriedade privada. E com isso, a gente parte para esta leitura. A principal característica da situação social dos anglo-americanos é seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os imigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra, no caso, nas 13 colônias, as colônias do norte. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Aqui eu peço um ponto de pausa para nós entendermos o que são leis de sucessão, e aí a gente começa a entender como se deu a formação dessas 13 colônias. As leis de sucessão são as leis típicas do próprio capitalismo. Sucessão é a transferência do patrimônio para o herdeiro. Quando a gente diz transferência, isso é clássico. Então você acumula a sua propriedade, você acumula o seu capital e você vai transferir. Típico do capitalismo. A gente vive isso. Tem pessoas que... Qual é a profissão de algumas pessoas? São herdeiras. E tá tudo bem. Deu sorte ou azar, sei lá, sorte. Então, as leis de sucessão foram pautas de organização das 13 colônias. Estabelecidas de uma maneira. As leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam em uma só propriedade de poder. Ou seja, o poder nas 13 colônias estava relacionado à capacidade de acumular
propriedade. O poder nas 13 colônias estava relacionado junto à capacidade de acumular capital. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder. Tocqueville. Tinha que ser ele mesmo. Muito bom. O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma na criação de um ambiente propício. Ou seja, que ambiente que vier a ser construído nesta América? Que ambiente que vier a ser construído nessas 13 colônias? Percebam que primeiro, a gente tem então uma ligação muito próxima entre propriedade e poder. Então, as 13 colônias foram moldadas pela propriedade e poder. Quanto mais propriedade você tem, mais poder. Eu não estou falando propriedade intelectual, estou falando propriedade enquanto elemento físico. Então, o que ele sistematiza? O que ele traz? Emprego do trabalho escravo. Gente, o trabalho escravizado aqui, entrando nessa história, ela entra nas colônias do Sul. Mas se tinha trabalho escravizado nas colônias do Norte? Sim, se tinha, mas os valores postos e as construções eram muito mais organizados nas colônias do Sul. E aqui a gente põe estabelecer-se na Nova Inglaterra, portanto, as colônias do Norte. Consolidação dos valores burgueses. Sim. O texto tematiza o papel desempenhado para uma norma na criação de um ambiente propício à consolidação dos valores burgueses. Você só é poderoso se você tiver propriedade. Se você tiver propriedade, você vai trabalhar, você vai ter capital. E este acúmulo de propriedade vai passar via lei de sucessão. Vai passar para o seu herdeiro. E o seu herdeiro vai passar para o seu outro herdeiro. Você vai passar para o seu filho vai passar para o seu neto, o neto vai passar para o bisneto e assim sucessivamente. Isso é valor burguês. Acumular capital. Ponto. Tanto que qual é o país mais capitalista que nós temos no mundo? Os Estados Unidos. O suprassumo da globalização. Ponto. E aí basta analisar a sua história que explica isso. Mas vamos entender por que não é a C, não é a D e não é a I. C. Banimento das dissidências religiosas. Peraí. Muitos que se pautaram e foram para as 13 colônias eram dissidências religiosas da Inglaterra. Lá, nas 13 colônias, eles eram bem recebidos e não expulsos, tais como haviam sido na Inglaterra. Contenção da identificação nacionalista. Claro que não. Se você pegar a formação das 13 colônias, depois da Guerra Civil Americana, depois com, por exemplo, a Marcha para o Oeste, onde se traz essa consolidação da identificação, onde toda a terra que vai de leste a oeste pertence ao povo estadunidense, eles estavam a criar a sua identidade. A própria pintura do Destino Manifesto, que é este o nome colocado, que mostrava a luz da identidade estadunidense avançando. É só olhar as casas dos Estados Unidos com as bandeiras em flâmulas jogadas ao vento. Hierarquização dos agentes econômicos. Agentes econômicos, eles historicamente sempre foram hierarquizados. O que o texto nos traz é a criação de um ambiente. O ambiente criado foi sim para a consolidação dos valores burgueses. Portanto, esta é a B de boa. Muito obrigado, galera, por me acompanhar até aqui. Pois é, a história é bem louca e, por vezes, muito parecido pelo que conhecemos hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, divulgar o projeto para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Muito obrigado e vamos juntos até o final.